a gente quer falar um pouquinho para vocês, gente, sobre teocracia e Estado laico. Conceitos que estão sendo reverberados aí aos quatro ventos, aos quatro pontos cardeais no Brasil, a todo momento, pela mídia, pelos políticos. Como formadores de opinião que nós somos, estudantes de direito, estudantes de teologia, estudantes de filosofia, vocês são as pessoas que os outros se apoiam, né? Que a população vem tirar suas dúvidas. Então, eu acho muito importante nós, que somos do direito, da filosofia, da teologia, termos questões como essa, o que é teocracia, o que é laicidade na ponta da língua. São conceitos muito importantes e, como eu disse, estão totalmente lançados ao vento e ainda de uma maneira, muitas vezes, para agasalhar vontades egoísticas de grupos ideológicos. Muitas narrativas são contadas, para não dizer mentiras, as próprias origens, e às vezes são pessoas com uma certa influência na internet, são pessoas que até têm um histórico acadêmico, um histórico jornalístico, e aí quando elas lançam informações como, por exemplo, o Estado laico nasce na França, as pessoas acreditam nisso, né? E as pessoas reverberam isso. Eu tenho visto até pastores inteligentes colocando, dizendo que a laicidade nasceu na França. Isso é um problemão, porque quando algo, por exemplo, uma criança, ela nasce de um ser humano. E porque ela nasce de um ser humano, ela tem características humanas. Ela não tem como ter características equinas, né? Então, o Estado laico, se ele nasceu da França, ele tem características francesas, ele tem características do pensamento positivista francês, né? Então, a fruta não cai longe do pé. Então, por isso é importante a gente descobrir qual a origem da laicidade, qual a origem da laicidade brasileira, porque aí você vai entender o que é ser laico no Brasil, o que é Estado laico no Brasil, quando você entende as origens. Porque nada nasce do nada, né? Então você tem uma laicidade porque ela foi construída ao longo dos séculos, até mesmo ao longo dos milênios. E aí eu vou lembrar, Marcos, até mesmo da Trindade Áurea da filosofia, né? Quem são? Quem é a Trindade Áurea? Bom, a Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. E se usa essa forma de Trindade até mesmo para falar, na filosofia existe uma Trindade que seria Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Então, são os três grandes filósofos aí da Antiguidade Clássica que influenciaram o pensamento de todo o Ocidente, né? Você tem ali na Alta Idade Média o pensamento de Platão influenciando muito a patrística. Depois, o pensamento de Aristóteles começa a influenciar o final da patrística e entra com tudo na escolástica. Então, esses pensadores, eles construíram a forma da gente pensar. Então, é muito importante a gente retomar as origens, né? Porque nenhum homem ele nasce isolado. O homem ele precisa retomar o seu passado, a sua ancestralidade. O homem é o único ser vivente que necessita, que carece muito do seu passado, que precisa saber as suas origens. Um cachorro, quando ele nasce, ele não precisa disso, né? Mas o ser humano precisa, necessita. E aí, me parece, né, e aí eu vou perguntar para o Marcos, que a gênese da laicidade está até mesmo lá na Antiguidade Clássica. E o que é laicidade, né? Laicidade, então, de forma bem sintética aqui, só para lançar uma primeira premissa, de forma bem simples, até porque a live a gente só tem 1 hora, de forma bem simples, laicidade é a separação da imanência e da transcendência, né?
poder religioso de um lado, poder político de outro, sem interferências, né? E você vê isso de forma embrionária nos textos, por exemplo, na Apologia a Sócrates, né? Você vê isso até na República de Platão, por mais que a República seja um livro que tem como principal objeto a paideia, né? A formação do homem grega, Platão também se preocupa com a política da polis. E aí você vai ver isso mais claramente em Aristóteles. Então, Marcos, eu tô louco, me interna, ou existe alguma gênese da laicidade lá na Trindade Áurea? Bom, boa tarde a todos, boa tarde a ti, Thiago, meu querido amigo, irmão de alma. É um prazer imenso estar aqui contigo nessa live para discutir um tema que, do meu ponto de vista, é extremamente relevante para a história do Ocidente, né? Para a história da civilização como um todo. Olha o Hélio aqui, querido, grande abraço, Hélio Beltrão, grande cara, Abraço, grande amigo. Obrigado por estar conosco aqui, Hélio. Então, a temática da laicidade, ela comporta, digamos, três problemáticas iniciais, né? A primeira problemática é como nós enfrentamos a laicidade do ponto de vista do que é o ser humano, né? Do que é a natureza humana. O ser humano tomado como imago Dei, né? Ou seja, o ser humano que é tomado a partir de uma imagem do próprio Deus. Sendo Deus uno e trino, nessa perspectiva cristã, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada qual com certos atributos comunicacionais, comunicantes, né? O Pai como existência eterna, o Filho como inteligência eterna e o Espírito como a vontade ou amor eterno. Então, esses atributos da Santíssima Trindade se manifestam na imago Dei, na imagem de Deus, que é a pessoa humana, né? De modo que o ser humano tem uma existência no tempo e uma existência, portanto, na história. O ser humano tem intelecto, né? Uma faculdade segundo a qual ele é capacitado para conhecer a verdade e o bem, né? E, portanto, as coisas tais como elas são. E o ser humano tem uma outra potência da vontade, uma outra potência da alma, que é a vontade, a capacidade de querer e amar, né? O que significa, portanto, que o ser humano, como ser relacional que é, o ser humano tem uma capacidade de rememorar as coisas, né? O que significa que o ser humano é um ser histórico e narrativo. O ser humano é capaz de conhecer as coisas, porque o ser humano também, como imagem de Deus, é inteligente, né? Tem inteligência passiva e ativa, como dizia o Aristóteles, e o ser humano tem uma outra capacidade, que é a de querer e a de vencer os seus instintos e os seus apetites, que é o que o diferencia dos animais. O ser humano é o único animal que é capaz de querer, né? Os animais não têm essa capacidade autorreflexiva sobre a vontade, de um querer, né? Eu quero querer algo. São Paulo dizia isso, né? Por exemplo, às vezes eu faço o bem que não, às vezes eu faço o mal que não quero, né? E não faço o bem que quero. Quer dizer, o ser humano tem essa capacidade de querer algo, né? Lançando sobre a vontade um aspecto reflexivo. Então, uma primeira coisa que nós temos que ter presente é que a natureza humana, ela é fundamental para explicar as relações da ordem espiritual com a ordem temporal, tá? Por que isso acontece? Porque no horizonte antropológico, no horizonte da natureza humana, a razão e a fé, elas possuem relações umbilicais. Uma crença, a adesão a uma determinada postura de fé, ou a uma determinada convicção, ou uma determinada tradição, tá? Seja religiosa ou seja mítica, como era no passado, na antiguidade, ela depende, em grande medida, daquilo que a razão é capaz de concluir e tornar provável, segundo o juízo, né? Ninguém vai aderir a uma fé, a uma tradição, sem um mínimo de julgamento. E o julgamento é um ato da razão, né? É um ato da razão proposicional. Nós não somos capazes de abraçar uma fé sem julgá-la de algum modo, né? E julgar significa, portanto, conhecer. Então, por exemplo, na perspectiva do cristianismo, nós não somos capazes de abraçar a fé cristã sem que, previamente, nós não estabeleçamos um prévio conhecimento da pessoa
que é o fundamento e o epicentro dessa mesma fé, que é Jesus Cristo. Né? Eu não consigo ser um cristão se eu não conhecer Jesus Cristo. É impossível. Né? E se eu não querer conhecê-lo. E também se eu não for capaz de memorativamente guardar certas verdades atinentes à existência desse mesmo epicentro que é Jesus Cristo no meu horizonte de fé. Né? Então, essa é uma primeira questão importante que nós temos que ter presente. Existe um espaço para a razão e existe um espaço para a fé. Esses espaços são absolutamente conexos, existe uma comunicação entre a razão e a fé, mas essa comunicação, muito longe disso, né, essa comunicação não é de nenhuma forma, digamos, voltada para anular a própria razão e anular a própria fé. Cada qual tem o seu espaço, ainda que elas mantenham entre si uma conexão até sob certo aspecto analógica, né? Então, essa é uma primeira questão importante. Né? Há uma segunda questão importante nessa ordem de consideração, que é a seguinte. E aqui os antigos, né, principalmente os juristas romanos e os filósofos gregos, tinham em vista uma noção que é precisa. O ser humano é um animal político. O ser humano é um animal que depende de uma vida em comunidade, depende de uma vida na cidade, na polis, na civitas. Né? É a velha máxima do Cicerones, quer dizer, religatio meum urbi et orbi est, né? Quer dizer, eu sou um animal que vive na cidade, a cidade é aquilo que me liga aos meus antepassados. Então eu não sou capaz de abdicar da vida social, abdicar da vida em comunidade. Então, de modo que na comunidade existe um espaço que é próprio para a vida racional e um espaço que é próprio para a vida da fé. Né? Toda cidade que pretenda aproximar-se o máximo possível da sua capacidade de consistência e permanência na história depende de uma boa disposição desses espaços que dependem da fé e da razão. Né? E por isso a ordem política no mundo antigo, embora tivesse conexões profundas com a ordem espiritual, com as instituições, digamos assim, religiosas, elas mantinham, cada qual, uma espécie de autonomia nos seus espaços. Né? Se você verificasse, por exemplo, em Atenas, tu pega lá a Constituição de Atenas do Aristóteles, o que tu vai ver na Constituição de Atenas? Tu vai ver que o Conselho dos Areopagitas, né, o Arconte, os Areopagitas, a Assembleia, os tribunais dos metecos e, digamos, as organizações que executam e administram a cidade têm uma independência, né, quase completa em relação à instituição do Pontifex Maximus, que é digamos, o representante da ordem espiritual. Né? Em Roma, a mesma coisa. Então, desde a antiguidade, nós já assistimos a alguma distinção, mesmo na jurisdição institucional, entre a ordem espiritual e a ordem temporal. Né? Então, essa é uma segunda questão importante. E uma terceira questão que me parece decisiva é como o direito, como expressão máxima da ordem, vai regular e articular essas relações. Né? Como, por exemplo, o direito, desde uma perspectiva racional, será capaz de sustentar e articular as relações existentes entre a ordem espiritual e a ordem temporal. Né? Essa noção de autoridade espiritual e poder temporal é uma noção muito, muito intrínseca, muito intestina às tradições religiosas como tais. Né? Não só a tradição judaica e a tradição cristã, mas outras ordens religiosas costumam fazer essa distinção entre a autoridade espiritual e o poder temporal. Né? Precisamente para dizer que, sob a figura daquele que representa a ordem eterna, recai uma espécie de autoritas, né? A noção antiga de autoritas, autoridade, né? Que tem denota muito mais a dimensão da legitimidade, né? Do consenso que recai sobre aquele que representa o cosmo e que é reconhecido como o articulador entre a ordem divina e a ordem humana. Tá? E o contrário disso é a visão do poder civil, que torna a noção da cidade uma noção ativa. Né? Poder é um verbo, eu posso. Né? Ou seja, implica sempre uma relação transitiva com o objeto. Né? Quer dizer, eu posso, supõe que eu tenho condições de, em agindo, criar as condições do mundo. Né?
de algum modo, desde o ponto de vista político e social, a comunidade, as instituições políticas, elas têm um caráter performativo, né? Um caráter de criação, ex nihilo das coisas desde o nada. E essas coisas todas dependem de uma primeira coisa criada chamada ordem, né? A ordem é fundamental para o estabelecimento das relações humanas. E a maneira como essas instituições, a autoridade, digamos, espiritual e o poder temporal, vão se reconhecer reciprocamente, será, digamos assim, um fator decisivo para a estabilidade histórica dessas tradições. Tá? Então você veja o seguinte, que já numa antropologia filosófica, né, nesse conceito, digamos, próprio da civilização judaica e cristã, de Imago Dei, nós já extraímos todo um pano de fundo, né, digamos assim, uma explicitação das condições filosóficas e teológicas por meio das quais a comunidade humana existe historicamente e é vista desde um ponto de vista ahistórico. Tá? Uma espécie de conexão entre uma filosofia política e uma teologia da história, digamos assim. Então, é assim que eu, pelo menos, veria essa questão, Thiago, que tu trazes. Né? E você vê, inclusive, quando eu estive em Coimbra, na Universidade de Coimbra, estudando lá, e você também já esteve em Coimbra, logo no arco da universidade, no arco de entrada, você tem ali duas imagens, né, que representam a teologia e a filosofia. Né? Que é exatamente essa ideia que tu acabou de colocar, né? Do encontro de uma visão transcendental com uma visão, de certa forma, na imanência. Né? Então é bem interessante. Você vê isso quando você entra em Coimbra, né? Na Universidade de Coimbra, não na cidade, na universidade. Mas você vê, então, por exemplo, você fala em Roma, né? Júlio César, você vê exatamente a encarnação disso que você está dizendo, né? Ele que era sacerdote de Júpiter, depois acaba se tornando o sumo sacerdote da religião pagã romana, ao mesmo tempo que ele é uma espécie de promotor público. Depois de promotor público, ele se torna o cônsul, depois procônsul, depois ele acaba unindo na figura dele o procônsul e o sumo sacerdote, acaba se tornando o pontífice máximo que tu disse, né? Mas sempre existe uma distinção dos poderes, mesmo quando eles estão nos ombros da mesma pessoa, né? Isso a gente vê claramente no final aí da República Romana com Júlio César. E aí a gente anda um pouquinho na história e a gente vai ver, por exemplo, o Papa Gelásio I falando na carta do Assunti sobre a distinção do poder religioso e do poder político. Né? Então essa distinção dos poderes, ela está bem clara na história. Existe uma narrativa aí, uma inverdade de que na teocracia não existe divisão, não existe distinção de poderes, que tudo é uma coisa só. Isso não é verdade. Você vai ver nos imperadores romanos aí, por exemplo, em Constantino, Constantino, acaba convocando o Concílio de Nicéia, mas não é ele a palavra final dentro da igreja. Por mais que ele interferia bastante na igreja, e a isso nós temos aí o primeiro, digamos assim, que César o papismo, né? Veblen vai falar na obra dele, Histórias e Ideias Políticas, que a gente tem em Carlos Magno um papo cesarismo, né? O que seria isso? Carlos Magno foi entronizado o primeiro imperador do Sacro Império Romano, né? Foi entronizado no dia 25 de dezembro do ano de 800 pelo Papa, né? E Carlos Magno, ele então começa, ele era, segundo a história, segundo Duran conta, né? Ele era um cristão genuíno, ele era um bom cristão. Então ele começa a ver problemas dentro da igreja, alguns bispos corruptos, alguns bispos com
com problemas, ele tira esses bispos, ele pega os melhores bispos, ou digamos assim, os mais cristãos, né? E forma um conselho para o império dele, um conselho de bispos, mas ele não era bispo, né? Ele não era padre, ele era um político, ele era o rei, né? Ele era o imperador, mas ele começa a influenciar e começa a interferir no poder religioso e de certa forma, até para fazer o que Tomás de Aquino vai dizer depois, e o que está lá na carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11, né? Fazei o bem, procurai o bem e afastai o mal. Então parece que Carlos Magno começa a interferir no poder religioso dessa forma, mas você vê uma distinção de poderes, né? Com interferências. Gelásio entende que a interferência tem que ser do poder religioso no poder civil, no sentido de que o poder religioso ele guarda consigo, ele digamos assim, que o detentor do fazer o bem, né? O detentor das verdades absolutas. E, em razão disso, deve interferir no poder civil no sentido de auxiliar o poder civil. E aí a gente vai ver ao longo da história, por exemplo, no Império Bizantino, o contrário disso, né? O poder civil interferindo muito fortemente no poder religioso, e aí nós temos todo um problema aí das esferas, e aí você vai encontrar lá no século XII, se eu não me engano, o Papa Inocêncio VIII falando da questão do rei Lua e do Papa Sol, né? Que são dois astros celestes importantíssimos, mas que o Sol tem dominância sobre a Lua, né? Então, você vê claramente em toda a história uma distinção bem clara dessas jurisdições, né? Da jurisdição política e da jurisdição eclesiástica, mas com uma forte influência da jurisdição eclesiástica, e deveria ser assim, no que é bom. Mas, porque na jurisdição eclesiástica existe um líder que é homem, e o homem, como a gente sabe, ele não é bom por excelência, como diz Rousseau, mas é o contrário, né? Ele herda de Adão a depravação, então ele muitas vezes acaba não procurando o bem, procurando seus próprios interesses, né? E aí você tem o problema, então, do poder religioso muitas vezes interferindo de maneira inadequada no poder civil, e o contrário também é real, né? E aí a pergunta que eu vou te dizer, que eu vou te fazer, né? Nessa distinção de poderes e nessa interferência de poderes que nós temos em uma teocracia, se a interferência do poder religioso, da jurisdição eclesiástica, fosse apenas no sentido de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11, não seria uma boa interferência? Eu vou aproveitar a tua pergunta, Thiago, e no interior dela eu vou tentar explicitar uma pergunta que o Hélio traz também, que é muito interessante e que de alguma forma converge com essa tua colocação. Ele diz assim: quais são as consequências em ideias do rechaço à transcendência, né? É possível uma ordem baseada em convenções fundadas na razão, filosofia ou em outras convenções humanas? Acho que a pergunta do Hélio é espetacular. Não, tem tudo a ver com o que eu estou dizendo. Tem tudo a ver com isso. Então eu vou tentar de alguma forma, atacar as duas perguntas, né? A partir de uma premissa, tentando chegar a uma conclusão que de alguma forma pretende ser uma satisfação a essas duas questões, né? Toda sociedade humana tem uma coisa chamada narrativa, né? O ser humano, ele tem uma identidade que não é só pessoal, é narrativa também, né? E existe, portanto, uma analogia entre o que nós chamamos de vida humana e vida histórica, né, das sociedades. Quer dizer, toda sociedade, ela tem uma espécie de autointerpretação que é fundamental para a sua própria autodeterminação e o seu próprio autoconhecimento. Nenhuma sociedade humana é capaz de conhecer a si própria como sociedade se ela não tiver essa perspectiva, digamos, de uma identidade narrativa em vista, né? Uma identidade histórica que é também narrativa.
Então, isso significa que dependerá muito para a continuidade dessa sociedade, digamos, a não perda, né, da sua principal raiz fundacional. Do modo como a sua raiz fundacional está sempre presente no horizonte dessa própria sociedade de uma maneira intergeracional. Né? Isso significa, portanto, que na história nós percebemos pelo menos 4 tipos de fenômenos, né? No que diz respeito às conexões ou separações entre as jurisdições espiritual e temporal. Existem pelo menos 4 tipos de acontecimentos que são marcantes aqui. O primeiro acontecimento, que é o mais usual e o mais digamos assim, falado, é o da interferência indevida da autoridade espiritual sobre o poder temporal. Tá? Ou seja, em outras palavras, a entidade religiosa determina o que a entidade política deve fazer, existe uma quase fusão entre essas duas coisas, às vezes existe uma fusão no sentido absoluto, é o caso, por exemplo, no Islã, né? No Islã existe o califa, né? O califa, ele comula em si as duas jurisdições. Então, existe uma teocracia absoluta nesse sentido. Que é bem isso diferente, acontece também, por exemplo... Que é bem diferente, só um parênteses, que é bem diferente na Inglaterra. Que você tem uma teocracia, sim, não, com certeza, mas totalmente sem essa confusão, né? É. Exato, porque o que acontece, né? No caso da Inglaterra, você tem a doutrina do direito divino, né? Essa doutrina, embora ela tenha caído em desuso nos últimos 3 séculos, ela nunca desapareceu por completo, né? Quando o Jaime I, por exemplo, escreve aquela obra muito famosa, que é o The True Law of Free Monarchies, né? O verdadeiro direito das monarquias livres, onde ele faz uma defesa da monarquia de direito divino, o que ele traz? Ele traz a ideia de que toda justificação do poder civil depende do poder religioso, né? Então, por exemplo, um rei inglês, ele é um mandatário de Deus, diretamente. Não existe o poder popular, existe o poder divino que é dado ao rei. Só que o rei precisa de uma cerimônia para obter esse poder. E essa cerimônia é a cerimônia de unção, de sagração e coroação, né? Que só o chefe da igreja anglicana poderia fazer, né? E isso acontece até hoje na Inglaterra. Claro que hoje isso, enfim, os níveis de credibilidade disso na prática caíram muito, mas eles existem ainda, pelo menos do ponto de vista simbólico, né? Então, essa primeira, digamos, ordem de acontecimentos nas relações entre o espiritual e o temporal, que é o mais comum, ela, historicamente falando, ela é caindo em desuso, mas ela tem um significado histórico que é muito importante, que é o de estabelecer bases simbólicas mais claras, né, a respeito dessas diferenças entre o espiritual e o temporal. Ela simboliza essas relações de uma maneira mais clara do que as outras 3 que eu vou falar agora. Né? Então, as pessoas, no horizonte do senso comum, a ideia de uma interferência do eclesiástico no civil, que seja condenável ou não, por parte das pessoas, é sempre mais claro, evidente, quando nós olhamos para esses símbolos, para o que esses símbolos evocam, do que quaisquer outras 3, né, formas de acontecimento nesse sentido que poderiam revelar ou não essas relações. Né? Então aqui nós temos uma primeira, que é esta. Há uma segunda. A segunda é a seguinte. Existe uma teoria, digamos, eu diria assim, tensional, tá? E contrastante das relações entre o espiritual e o temporal na história. O que eu quero dizer com isso? Que nem sempre a igreja, por exemplo, a igreja católica, quis interferir nos bens temporais e nem sempre o poder temporal quis interferir nos bens espirituais. Muitas vezes, a luta pela separação veio de dentro dessas mesmas instituições. Né? Você vê muitos escritos na Idade Média e no início do Renascimento, de membros da ordem franciscana, sobretudo, postulando e defendendo a separação da igreja e da ordem civil, não porque a igreja estaria indevidamente entrando na ordem civil, mas justo o contrário, porque a ordem civil tinha pretensões de invadir a esfera espiritual da igreja. Por exemplo, toda a contenda...
toda a contenda envolvendo o Filipe IV e o Belo e o Papa Bonifácio VIII, né? Com a famosa Unam Sancta. E você vê isso aqui no Brasil, o Império. Não era uma teocracia, era um Estado confessional acentuado, que existia um padroado. Né? O regalismo. Que é padroado? Né? Regalismo. É um regalismo. Era o regalismo. O que é padroado? Né? Padroado era a concessão que o Papa dava ao imperador de remover bispos e etc. Né? Mas quando se extingue o padroado no Brasil, a Igreja Católica comemora. Né? Exato. Os escritos são de comemorativos porque não ia ter mais a interferência da política dentro da igreja. É exatamente isso que tu está dizendo, né? Exato, perfeito. Né? Então, essa é uma segunda, digamos, perspectiva histórica que nós temos nesse sentido. Né? Existe uma terceira. E a terceira, ela normalmente aparece no horizonte das revoluções modernas, né? Que é a tese segundo a qual o espiritual deva ser encampado pelo temporal, porque, afinal de contas, todo reconhecimento ao espaço da ordem espiritual seria tomado como irracional. Né? É uma visão que eu chamaria assim de laicista militante. Né? Seria uma espécie de secularismo absoluto nesse sentido. É uma visão que não respeita as diferentes autonomias de ordens e de associações humanas, né? No fundo, é uma visão que se apresenta, digamos assim, com um tipo específico de liberdade no seu horizonte de consciência, mas é um tipo de liberdade que é inimigo das liberdades no plural. Tá? Existe uma diferença entre a liberdade dita como termo substantivo e a liberdade empregada como um termo que exige adjetivos, né? A liberdade no plural, digamos assim. Uma coisa é a liberdade no singular, outra coisa é a liberdade no plural. E, normalmente, boa parte das filosofias que reivindicam a expressão liberdade no singular, elas muitas vezes, né, não raras vezes, utilizam esse termo para plantar tudo aquilo que é contrário à própria liberdade. Né? E isso nós assistimos, por exemplo, em grande medida, em alguns dos acontecimentos que marcaram a Revolução Francesa, que, em nome da liberdade, né, perseguiram-se muitas pessoas inocentes, pessoas que não tinham, enfim, nenhuma, entre aspas, culpa no cartório, mesmo sob a ótica dos revolucionários. Né? Então, essa é uma terceira visão que nós temos. E a quarta visão é aquela que faz o contrário, que usa a ordem espiritual para destruir o espaço secular, né? Tomando por base precisamente a tese de que não é possível uma civilização humana sem uma compreensão originária radicada numa tese sobrenatural. Aqui nós chegamos, portanto, à pergunta que o Hélio trouxe, né? Que se é possível uma sociedade, né, digamos assim, que rechace a transcendência e subsista historicamente apenas com convenções ou com princípios fundados na razão. Me parece, Hélio, que a resposta ela vai girar em torno da seguinte consideração. Uma sociedade será mais durável na medida em que o grau de convencimento dos seus atores, dos seus participantes, dos indivíduos que a compõem, conseguir não só absorver certos postulados que são fundamentais para a sua compreensão macro da ordem, como também a sua capacidade de comunicar para as gerações futuras isso. Né? Se nós observamos a coisa desse ponto de vista, é claro que uma sociedade inteiramente fundada na razão, ela depende de coisas adicionais além da própria razão. Depende, por exemplo, da convicção de que a geração próxima irá absorver essas mesmas convicções, independentemente do seu grau de racionalidade. Porque pode acontecer que a geração futura tenha um desenvolvimento científico ou racional maior do que a geração anterior e rechace aquilo que a geração anterior, enfim, promovia como verdade inquestionável. Nós observamos esse tipo de comportamento, por exemplo, na história da ciência. Né? Boa parte das leis de Newton foi colocada em xeque na medida em que a física quântica avançou no século XX. Né? Quer dizer, se uma comunidade chamada científica já demonstra que a razão por si só, em um período, em um tempo histórico, não é capaz de suportar e sustentar as suas próprias postulações,
Então, quanto mais um senso comum, né, no horizonte da sociedade humana. Então, isso nos explica, isso nos traz a resposta de que a sociedade humana, ela sempre dependerá de convicções e provas que sejam adicionais àquilo que a razão proposicional e científica é capaz de fornecer. Né? Nós precisamos lidar com outro tipo de linguagem que a linguagem meramente analítica não é capaz de superar. E aqui nós chegamos na linguagem chamada poética, né? Que é o próprio da linguagem mítica, né? Ou religiosa. E vejam, isso não significa dizer que a religião, ou que os livros sapienciais, ou que a Bíblia, ou que qualquer livro sagrado seja poético. Não é isso, por favor, não me entendam mal. É mais uma questão de técnica. Poética aqui como poiesis, do grego, né? A arte ou a técnica de expressar coisas que são inatingíveis pela mera razão apodítica, né? A razão, digamos assim, analítica, lógica, né? Ou mesmo metafísica ou matemática. Então, nós dependemos de uma linguagem que lide com mistérios e com enigmas, com símbolos que não se manifestam ou não se revelam de plano e de pronto à nossa razão, mas que dependem de uma investigação ulterior. Tá? Você veja, por exemplo, a existência de Deus não é uma coisa evidente por si mesma, mas a existência de Deus é demonstrável. Nós somos capazes de demonstrar racionalmente a existência de Deus. Né? Mesmo na lógica modal contemporânea, nós temos várias maneiras de responder a isso, de provar a existência de Deus com teoremas lógico-modais, né? Com sistemas modais. Então, isso nos leva a tomar a tese de que a prova de Deus, embora não evidente, é possível para o intelecto humano, como uma resposta também sobre as condições de possibilidade da nossa existência social. Né? A nossa existência social pressupõe certos símbolos que nós vamos interpretando esses símbolos e interpretando a nós mesmos de uma maneira narrativa nesses símbolos, em uma perspectiva que não é só dessa geração, mas é intergeracional, que depende de um lastro de significações, que depende de uma conexão entre essa geração e a futura. Né? Não é possível que uma geração seja a porta-voz, digamos, de toda a verdade, da verdade em sentido absoluto. Né? É necessário que, precisamente, uma geração possa ter condições de passar a outra com uma compreensão e uma autocompreensão profunda da sua própria condição histórica, né? O sentido e os significados involucrados nessa linguagem mitopoética que, passando para a geração futura, será capaz de elucidar pontos que são universais, mas também pontos que são particulares daquela geração específica. Então nós chegamos à necessidade de uma linguagem que seja a mais universal possível para isso. Uma linguagem que seja simultaneamente contingente e simultaneamente universal. Tá? E aí a importância, por exemplo, dos textos sagrados. Tá? A leitura da Bíblia, por exemplo. Quando você lê um livro, como por exemplo o livro de Crônicas, ou o livro de Esther, né? Ou o livro, sei lá, por exemplo, os Provérbios de Salomão, você lê não na chave do povo judeu, do povo judaico daquele período, mas você lê numa chave universal, colocando-se lá dentro daquela narrativa histórica. E por que você é capaz de fazer isso? Você é capaz de fazer isso precisamente porque essa linguagem tem uma abertura universal tão extraordinária que ela abarca a nossa vida na história, a vida dos povos de Israel na história e a vida da totalidade dos povos do mundo na história. Né? E é interessante, Marcos, que no cristianismo tu não tem o que o Feiglin fala de salto na história. E aí, sim, porque você tem é muito mais fácil, né? Claro. O Feiglin faz essa distinção entre os dois tipos de conexão, né, com a ordem. A conexão que se dá pela revelação e pelo logos. Né? Quer dizer, em todas as civilizações, a conexão se dá pelo logos investigativo. No cristianismo, você tem um aspecto da revelação. Né? Quer dizer, Jesus Cristo se revelou à história. Ele tem uma expressão do Balthasar, né, grande teólogo, Hans Urs von Balthasar, foi colega do Joseph Ratzinger.
que diz o Cristo é a norma irrepetível da história, né? E como norma irrepetível da história, ele é o absoluto em si, onde estão nele, numa pessoa real e concreta, condensadas todas as verdades absolutas que essa linguagem simbólica é capaz de evocar, né? Quer dizer, todas as condições de possibilidade dessa linguagem estão condensadas numa pessoa concreta, né? E todos os seus atos, e o seu ato redentor, é um ato sui generis, porque ele é um ato que ao mesmo tempo é redentor e ao mesmo tempo rebaixa a condição humana a um status capaz de contrastá-la com a superioridade do ato divino, que é esse quero querer a salvação de todos os seres humanos, né? O quero querer, digo, a vontade na sua mais genuína expressão. Então, por isso São Paulo, na Carta aos Coríntios, na primeira Carta aos Coríntios, nos diz, lá no capítulo 3, né, que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E a sabedoria dos homens é loucura para Deus. Por quê? Porque a sabedoria divina lida precisamente com essa perspectiva intergeracional, né? Com uma inteligência que é capaz de superar os desafios contingentes de uma sociedade e de uma geração e vislumbrar a história desde uma perspectiva de sentido, né? A história vista num sentido. Enfim, então, esses quatro modelos de relação entre o espiritual e o temporal, de alguma forma, dependem dessa linguagem para a sua adequada expressão. Uma linguagem que só a razão não é capaz de dar, mas que sem a razão, e aqui que é o ponto, sem a razão nós jamais seríamos capazes de fazê-lo, né? E aqui uma questão que me parece que vai ao encontro, vai em concordância com aquilo que o Hélio trouxe, né? Quer dizer, uma sociedade humana, ela não pode, ela precisa de coisas para além da razão, mas ela não pode viver sem a razão. Aqui que é o ponto. A razão é imprescindível. Se a gente for olhar para fatos históricos, você vai pegar o mundo ali no Renascimento e logo depois no Iluminismo, e aí a Revolução Francesa, os jacobinos se utilizando das escolas ou do positivismo, que o positivismo tem diversas escolas, né? Mas a ideia positivista de que não existia uma verdade absoluta, né? Você tem no poder religioso, você tem no poder eclesiástico a ideia da verdade absoluta em Cristo, como tu acabou de falar, né? O Cristo sendo absoluto em si. O positivismo, então, ele joga, ele tira a razão divina, né? A verdade absoluta, e coloca em xeque, porque essa verdade absoluta, de certa forma, não poderia ser comprovada pelo método descoberto à época, né? E aí, junto com a ideia de método científico, você tem um positivismo que diz que tudo é relativo, que depende da coletividade, né? Então, o que a coletividade decidir é o melhor para aquela população, e isso fica totalmente... Isso é colocado em xeque pelo próprio argumento que tu acabou de usar, porque a geração seguinte pode entender que não é o melhor, e aí desconstruir tudo e construir novamente, e a gente vê isso em fatos históricos. Por exemplo, claro. Robespierre, que foi o líder da Revolução Francesa, 2 anos depois está na guilhotina, né? Napoleão Bonaparte, quanto tempo durou o Império de Napoleão Bonaparte, né? Logo depois, sobre esse pensamento, nós temos a Revolução Russa, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E aí me parece que existe uma retomada à necessidade de verdades absolutas, como o Hélio perguntou ali, e da necessidade de voltar, então, os olhos a uma razão absoluta, a algo fora também, ou acima da racionalidade. Tu tem a Declaração Universal dos Direitos do Homem, né? Onde você tem Jacques Maritain, por exemplo, demonstrando que aqueles direitos inalienáveis, que nada mais são do que direitos naturais do homem, são universais, né? E ele demonstra isso de forma prática. Como? Ele conta que ele mandou a lista para grandes líderes mundiais
de todos os hemisférios, né? De culturas totalmente diferentes. E todos concordaram que aquela lista era uma lista de direitos que eram inalienáveis, né? Então, veja a importância da transcendência ou de algo além e acima da simples convenção das pessoas, né? E aí você vê o insucesso total do positivismo, né? E até a necessidade de se criar um justnaturalismo racional, né? Um justnaturalismo que quer afastar de qualquer forma a transcendência, mas se coloca, então, ou se assenta sobre esses direitos inalienáveis, né? Ou sobre o constitucionalismo moderno. Então, você vê isso claramente ao longo dessa disputa, dessa querela dos poderes, do poder político, da jurisdição política e da jurisdição religiosa, né? Ou melhor, da jurisdição civil e da jurisdição religiosa. E você vê isso até, inclusive, ali na eclosão da Reforma Protestante, né? Essa necessidade que também a igreja tinha, e o poder civil também tinha, de cessar essas interferências, né? Então, você consegue ver claramente a necessidade e a importância do poder religioso, mas a necessidade de uma separação nas coisas do governo do dia, né? Então, me parece que essa separação ou essa ausência de interferência, ela muito mais se dá na questão do governo do dia, mas não na influência. Tanto quando Lutero cria a teologia dos dois reinos, ou a teologia dos dois regimentos, ele coloca a importância do Estado cristão, né? Do Estado com valores transcendentes, com valores oriundos de uma verdade absoluta. O Lutero não fala não, nós não podemos ter... A política não pode sofrer influência da religião. Não é isso que Lutero fala, né? Você vai ver Calvino também defendendo o contrário. A influência, ela é mais do que fundamental, ela é contingente, né? Porque Deus, o Deus uno, o ser, ele é contingente, né? Então não tem como fugir disso. Quando você foge disso, você vê na história problemas graves, né? Você vê na história problemas graves, como eu acabei de falar. A Revolução Francesa não deu certo, né? E tantas outras revoluções que, quando tentaram retirar totalmente da equação a razão divina, né, as verdades absolutas, faliram, deram errado, né? O que se quer com a laicidade, só para terminar, Marcos, o que se quer com a laicidade, o que se quer com a laicidade, né, e a laicidade nesse sentido dos reformadores, e a própria Igreja Católica, depois do Jacques Maritain fala muito isso, dessa necessária separação, é a separação do governo do dia, mas a continuidade da boa influência, como eu volto a dizer, a regra de ouro de Tomás de Aquino, que está lá na carta de Pedro. Eu diria que isso que nós chamamos de separação teoria, digamos assim, assaz influenciada por Santo Tomás, né? Eu veria dessa maneira, quer dizer, entre a ordem espiritual e a ordem temporal deve existir uma relação de cooperação e colaboração, né? E de coordenação em certos casos muito particulares, né? Vou dar um exemplo. O Papa Francisco tem todo um trabalho de caridade na África, né? Ele colocou boa parte do Banco do Vaticano para sustentar trabalhos de missões na África. Ninguém fala disso, só que ele fez. Isso é um trabalho de ordem civil, não é um trabalho de ordem espiritual. Ou seja, não é responsabilidade dele como pontífice, como a autoridade espiritual máxima sobre todo o ordem católico fazer isso. Mas, como chefe de Estado do Vaticano, ele tomou uma decisão que tem impactos na ordem civil. E aqui que é o ponto-chave, também terá, indiretamente falando,
reflexos na ordem espiritual, na convicção de fé, segundo a qual a caridade é um postulado central na fé católica. Então eu peguei um exemplo prático para mostrar precisamente isso. Quer dizer, entre a ordem civil e a ordem espiritual pode existir uma relação de colaboração e de cooperação, né? Deve, Quantas né? vezes, até eu diria deve, é desejável que seja assim, né? O que não significa, sob hipótese nenhuma, que uma deva destruir a esfera de autonomia da outra. Muito antes, pelo contrário. A esfera de autonomia deve ser preservada. E é né? importante E o aqui pessoal e aqui é uma questão importante, que é o seguinte: não se deve confundir Estado e Igreja com ordem espiritual e ordem temporal, e mais, não se deve confundir Estado e Igreja com reinado social de Jesus Cristo, né, sobre a Terra. São coisas totalmente diferentes. O reinado social de Jesus Cristo sobre a Terra e a história, que é um postulado central da fé católica, né, é um reinado que tem, digamos, ramificações na ordem temporal, não por determinações do Estado desde um ponto de vista burocrático, mas tem determinações para os católicos que agem na vida civil, como o catecismo da Igreja traz e como a doutrina social da Igreja Católica traz. Então são coisas diferentes que não se devem, nós não devemos perder de vista essas distinções. Né? Toda sabedoria humana começa nas distinções entre conceitos e significações, já diria o Santo Tomás. Então, se nós não distinguirmos essas coisas, o resultado final será sempre a perspectiva da teologia política, que é a ausência dos respeitos devidos a essas autonomias, a essas ordens. Né? Quer dizer, isso é muito, muito importante ter em vista sempre, pelo menos do meu ponto de vista. Né? E outra coisa que me parece relevante aqui também, cotejar, né? Que a gente vê, por exemplo, aqui na Itália, né? A história da Itália é recheada de relações entre o Vaticano e o governo italiano. Tá? Toda a história do país é marcada por isso. A própria relação em si é a marca constitutiva da história desse país. Então, o que significa dizer, portanto, que a existência histórica de uma nação depende do modo como essa cooperação, essa coordenação será tratada e entendida historicamente ao longo das gerações. Né? Isso que me parece assim bastante presente, bastante decisivo aqui nesse caso. Né? Então, disso, o que nós temos? Né? Que é e aqui com razão importante. A razão é o nosso ergo, é o nosso instrumento, a nossa função para corretamente distinguir essas coisas. Tá? Você vê, o Tiago traz uma questão, né? Seria o sentido da transcendência inerente ao homem? Me parece que sim, Tiago, sem dúvida, né? Quer dizer, o sentido, a busca de sentido, o Viktor Frankl já fala disso, né? Está na psique humana. Quer dizer, encontrar sentido é o próprio do ser narrativo que é o ser humano. O Paul Ricoeur traz isso também, né? Naquela obra em si mesmo como um outro, né? Quer dizer, nós temos uma identidade que é própria, pessoal, e uma identidade que é narrativa, né? Que nós vamos construindo ao longo da nossa própria existência. Então, existe uma espécie de autorrelação de nós conosco, né? Quer dizer, nós somos seres em relação com os outros, mas com nós mesmos, né? O nosso id e o nosso ipse, usando o pronome demonstrativo do latim, né? Quer dizer, o que eu sou e o que eu estou nesse momento relativamente ao que eu sou. Tá? É sempre essa conexão entre o eu e o eu mesmo que marca o ser humano. E essa conexão depende de um sentido de transcendência, né? Eu sou um animal em alteridade, e essa alteridade depende de um sentido de transcendência. Eu preciso sair de mim, né? E ver no outro o que eu sou. No fundo é isso. Vai terminar nossa live aqui, o Instagram está me dizendo que tem mais 30 segundos. Né? Dá um oi para a Bia Bernardes também, grande cantora, sou teu fã, Bia. Obrigado pela audiência. Então, gente, é isso aí. Eu tenho uma obra aqui que eu quero recomendar para vocês, tá? Uma obra aí do professor Boeira, Escola de Salamanca e a Fundação Constitucional do Brasil. É muito, muito importante. E aqui ele discorre também essa questão de como esses poderes influenciaram na fundação do Brasil. E
E é isso, mas eu acho que o tema foi muito relevante. Vocês querem conhecer mais o trabalho do Marcos, ele tem um canal e tem também o perfil dele aqui no Instagram. Qual é o nome do canal lá, Marcos? No YouTube é meu nome, Marcos Boeira, tudo junto. Uhum. Eu já tenho 4 lá. Eu coloquei. O Marcos Boeira, e aqui é o que você está vendo aqui, né? O Daligieri, né? Então, o Marcos, eu acabei, a gente entrou direto no assunto, eu não apresentei, não falei as 237 titulações que o Marcos tem. O Marcos é mestre e doutor pela USP, em Filosofia do Direito, está em Roma aí fazendo um pós-doutoramento, também em Direito, na Pontifícia Universidade Gregoriana. Filosofia. De Filosofia do Direito, né? E é um irmão, né, alguém que eu tenho um carinho muito especial, é um irmão não sanguíneo, né, mas é como se fosse, e também é professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e está junto conosco no curso de Direito Religioso. Você que quer se aprofundar mais sobre essa história do poder religioso e do poder civil que a gente acabou de contar na live, você pode aprender mais sobre isso lá no direitoreligioso.com.br. Nós temos um curso em parceria com a Fundação de Apoio da Universidade Luterana do Brasil. Tá? Nesse curso aí tem diversas disciplinas, tanto disciplinas bem práticas do dia a dia das igrejas, das organizações religiosas, como disciplinas mais propedêuticas, mais principiológicas, mais teóricas, como história da igreja e do Estado, como introdução ao direito canônico, que é a disciplina que o Marcos leciona, né? Então lá o Marcos fala muito sobre a jurisdição eclesiástica, sobre a jurisdição civil, e o impacto da jurisdição eclesiástica no próprio corpo de direito civil, né? que de certa forma moldou o nosso próprio direito civil brasileiro. Então, você consegue verificar, se aprofundar nesse curso.